Vamos agora, não está aí no slide, a mensagem vai ser, vou procurar ser mais rápido possível, embora tenha alguns slides, mas eu vou passando os slides, na medida que eu for falando, os irmãos vão acompanhando. Por exemplo, não está no slide esse versículo, vocês terão que colocar aí. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Mais uma vez, parabenizando a você que veio para prestigiar o aniversário desta casa, mais um ano de existência. Agradecer a você que nos visita, a você que já foi membro desta igreja, muito obrigado pelo carinho que eu sei que cada um de vocês tem por esta igreja. Eu estarei lendo o versículo de número 41 e os demais irmãos, o versículo de número 42. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Os irmãos. Pai querido, nós queremos te render graça pela liberdade de que temos em ler a tua palavra, ó Senhor. Muito obrigado, porque a cada dia ela se renova em nossas vidas, porque nós vamos buscando um aprendizado maior nela, ó Senhor. E agora eu uso o teu servo segundo a tua vontade e o teu querer. Que a tua palavra chegue até o coração, ó Senhor Deus, não apenas na mente dos ouvintes, mas no coração também desses ouvintes, ó Senhor. Agradecimento este em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos pensar um pouco sobre este tema que vai surgir ali. A mesma igreja. A mesma igreja. Eu cheguei a dividir em 3 etapas. A igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro. Vamos pensar um pouco sobre essas 3 etapas da igreja. Vamos falar primeiro sobre a igreja do passado. O cristianismo surgiu no contexto do judaísmo no século I depois de Cristo, em uma região dominada pelo Império Romano. Então a igreja já começou com uma grande dificuldade. O Império Romano estava dominando e a igreja estava ali iniciando, o judaísmo estava em pleno andamento no primeiro século depois de Cristo, mas sob o domínio do Império Romano. E cumpriu-se, o cristianismo surgiu nesse período e cumpriu-se a profecia da vinda do Messias. Eles estavam esperando a vinda do Messias e cumpriu-se então a vinda do Messias. Jesus veio e prega sobre amor, perdão e o reino de Deus de forma e forma um grupo de seus discípulos. Jesus prega amor, perdão, prega o reino de Deus e forma um grupo de discípulos. Tudo isso na igreja do passado. Quando chega mais ou menos no ano 30 a 33 já da era cristã, Jesus é crucificado e ressuscita. Então, ao longo do século, o cristianismo se consolidou com uma religião organizada. Então, ao longo do século, o cristianismo se consolidou como uma religião organizada que nós podemos ver em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, que nos diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ou contra ela. Essa declaração de Jesus ocorre logo após Pedro confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é a verdadeira pedra angular da fé cristã. Por isso que eu estava falando no princípio, que muitas pessoas começam a falar que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Eu não preciso falar de algo que já está na própria palavra. Não preciso falar algo que já se encontra na palavra. Que a porta do inferno não prevaleceria sobre a igreja. Porque a partir do momento que o Senhor Jesus instituiu esta igreja,
o inferno perdeu a vez. Então, a porta do inferno não vai prevalecer, porque é algo que já está escrito. E eu não preciso reiterar sobre este assunto, porque é palavra dele, não é palavra do homem. Então, nós vimos aí nessa rápida ideia sobre a igreja do passado. Senhor Jesus veio, pregou sobre o amor. Senhor Jesus veio, pregou sobre o reino. Senhor Jesus veio e formou alguns discípulos. Aí vamos ver sobre a igreja. Eu falei que seria rápido, né? Vamos ver sobre a igreja do presente. A igreja do presente é essa igreja que nós estamos vivendo. Essa igreja que nós estamos vivendo continua com as mesmas orientações, vivendo com amor ao próximo. Então, quando eu falo continua com as mesmas orientações, porque nós não fugimos, a igreja do presente, ela não fugiu da orientação do Senhor Jesus, não fugiu da palavra do Senhor, não fugiu dos escritos nos rolos do Antigo Testamento. Então, continua com as mesmas orientações, a igreja do presente. Embora, creio que os irmãos já tenham assistido a vários vídeos, assistido aí através do TikTok, através dessas mídias, algumas situações de igrejas, de pessoas que se levantam, falando que são líderes de algumas igrejas, e igrejas falando que são evangélicas. Existem coisas terríveis, mas que fogem completamente daquilo que o Senhor Deus orientou. Mas a igreja do presente continua com as mesmas orientações. E eu digo a cada um dos presentes aqui nesta noite, daqueles que nos visitam, daqueles que já foram membros, do que continuam aqui na igreja, que a nossa igreja continua com as mesmas orientações. Nós não fugimos para lado nenhum. Nós continuamos com a mesma identidade. Cada um de nós temos uma identidade, apesar de que hoje em dia a identidade tem prazo de validade, mas nós continuamos com a mesma identidade. Nós continuamos com aquela ideia da igreja do passado. É lógico que no fator cultural nós não usamos aquelas mesmas roupas, mas dentro da palavra nós continuamos com as mesmas orientações. E eu espero em Deus, enquanto eu estiver aqui, que esta igreja não mude nessa orientação do passado. Não fujamos em hipótese alguma da palavra do Senhor. Então, essa igreja do presente continua vivendo com amor ao próximo, conforme 1 João capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqueles que convivem nesta igreja e convivem em outras igrejas, nós temos que viver isso. É o amor. Como que eu poderei, segundo a palavra, como que eu poderei amar a Deus que eu não vejo e amar o meu irmão que eu vejo? Como que eu poderia amar? Não tem como amar. Se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, como que eu poderia amar um Deus que eu não estou vendo? Então, se eu começo a desviar do meu irmão, o irmão está ali, eu começo a desviar para o lado de cá, se eu começo a desviar pelo lado de lá, para não falar com aquele irmão. Se o irmão está sentado aqui, eu sento no banco de lá. Se o irmão está sentado nesse banco de cá, eu sento no banco de lá. Que amor é esse? Então, a igreja do presente, a igreja que nós estamos vivendo, é uma igreja que ainda mantém o amor. É uma igreja que se doa. Os irmãos viram aqui à frente vários ministérios interligados. Não tem ninguém separado, não existe um corpo separado do outro aqui. Porque vivemos em amor. Eu não vou não, porque meu ministério é produção independente. Meu ministério não tem nada a ver com a igreja. Todos os ministérios da igreja têm a ver com a igreja. Tem a ver com a igreja. Por quê? Por causa do amor que existe entre nós. E precisamos não apenas amar de palavras, mas amar de fato, na prática também. Mas aí não vamos chamar a atenção de ninguém? Sim, vamos chamar em amor. Porque na medida em que você conversa com um irmão e mostra que ele está errado, você está demonstrando que tem amor por este irmão. Agora, quando você vê uma coisa errada e fala assim, não, pode ficar assim, pode continuar nessa tua jornada, não está demonstrando amor. Você demonstra amor quando vê que a coisa está errada e você tenta acertar, tenta ajustar. Então você demonstra o teu amor por aquela pessoa. Então a igreja do presente
ela continua demonstrando amor. E eu sei que aqui dentro da nossa igreja temos muitos irmãos. Temos aí os pastores, os diáconos, temos a equipe pastoral, temos os líderes. São pessoas que olham uma coisa errada, que está acontecendo de errado, e chegam e falam, ó, isso aí não é normal. Isso não é normal. Ou você se enquadra dentro dos padrões bíblicos, ou então tome uma outra decisão. Mas nós precisamos falar isso em amor para as pessoas. A secularização, formas de conectar com as gerações mais jovens. Esse período em que nós estamos vivendo, a igreja do presente está procurando buscar, agaranhar jovens e trazer jovens para dentro da igreja por diversos meios e métodos. Querem criar uma série de situações na igreja do presente, estou falando da igreja do presente, querendo trazer jovens. Nós precisamos mudar a igreja, nós precisamos transformar a igreja para que possamos atrair jovens. Mas a igreja, por que atrair jovens se esses jovens não buscam a salvação em Cristo Jesus? Nós temos que trazer esses jovens buscarem a salvação em Cristo Jesus. Não criarmos apenas programas, criarmos programas e estratégias para atrairmos jovens. Porque se eu aceito a Cristo no emocional, quando o meu emocional acabar, Cristo também vai ficar de lado. Cristo também vai ficar de lado. Então eu não posso, nessa igreja do presente, aceitar a Cristo apenas pela emoção, aceitar o que estão oferecendo por aí. Há uma oferta muito grande de evangelho. Várias portas estão sendo abertas. E vários métodos e estratégias estão sendo levantadas para atrair não apenas jovens, mas adultos também. E muitas pessoas têm ido atrás desses grupos. Muitas pessoas têm se deixado levar pela secularização. Mas o que nós temos que olhar é a palavra. Ah, pastor, nós temos que contextualizar a palavra, mas não podemos mudar a palavra. Não podemos mudar a palavra. Eu tenho que estar dentro da palavra, mas o que eu falo está dentro da palavra. Mas às vezes eu posso usar um versículo apenas e mudar todo o contexto, até de um cenário, para poder falar que eu estou falando no nome de Deus. Mas eu utilizei apenas um versículo. Mas as estratégias criadas para, não vou dizer para iludir, não vou dizer para enganar, mas para chamar a atenção daqueles que ainda não estão enraizados na palavra, tem sido muito grande, irmãos. Tem sido muito grande. Aí algumas pessoas podem até imaginar, pastor, essa igreja poderia estar mais cheia. Do que adianta a igreja estar cheia de pessoas vazias? A igreja tem que estar cheia de pessoas cheias. Pessoas que entendem a palavra, pessoas que buscam a palavra. Não apenas, opa, estou sentindo algo diferente aqui agora. É palavra, é palavra. Tem que ser palavra. Então a igreja do presente tem que ser igual à igreja do passado. A igreja do passado não tinha essa carnalidade que nós vemos hoje. Precisamos, a cada dia, nos agarrarmos à palavra do Senhor e não permitirmos, como igreja do Senhor, que a igreja se transforme em um clube. Vamos apagar tudo. Vamos apagar tudo. Cada administrador, cada CEO, cada pessoa, cada pastor tem a sua maneira de lidar com a igreja. Porque eu vivi nessa era de clube, e muitos irmãos viveram nessa era de clube, nos bailes, né? Aqueles bailes, apagava tudo, né? Ficava todo mundo no escuro, todo mundo ali junto, dançando, gritando. Nós vivíamos essa época. E o nosso Deus é um Deus de luz. Nosso Deus não é um Deus de treva. Então nós temos que ficar aqui embasado na palavra. Ah, mas por que os tempos mudaram? Porque se eu colocar essa parede aqui de preto, vai ter uma melhor visualização no sistema aqui. Mas nós podemos trocar este aparelho, podemos trocar por um aparelho de LED e que podemos até assistir durante o dia. Então a igreja do presente tem que estar pautada nos ensinamentos da igreja do passado. Eu não posso mudar. Então, as formas de conectar com as gerações mais jovens. Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Para que não sejamos mais
meninos inconstantes. Meninos inconstantes. E quando se fala sobre meninos, nós sabemos que existem vários meninos, né? Existem aqueles meninos mais doutorados, mas existem aqueles meninos que às vezes aprontam. E Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, ele fala aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, essa é a igreja do presente. Essa é a igreja que nós estamos vivendo, é a igreja dos nossos dias. Quantos enganos existem por aí e quantas pessoas estão indo atrás dessas palavras? Quantas pessoas estão ainda buscando, sabe, uma igreja que se adequa à ideia dela, ao jeito dela. Você não tem que buscar uma igreja que se adequa a seu jeito, mas buscar um Cristo que te aceita do jeito que você é, do jeito que nós somos. Buscar um Cristo que nos aceita do jeito que nós somos. Essa é a nossa era, buscando manter a prioridade na palavra e com o Senhor da palavra. Lógico que em todos os púlpitos nós teremos uma Bíblia. E não é só em púlpito. Uma religião afro, também você encontra a Bíblia lá. E aí eles utilizam até uma expressão que alguns irmãos devem conhecer, que eles falam em nome de Zambi. Eles usam essa expressão lá. Então, o que acontece? Às vezes, muitas pessoas estão pegando, não sei quem assistiu aí a posse desse atual presidente dos Estados Unidos. Todo presidente ele coloca uma das mãos sobre uma Bíblia e jura. E o atual presidente dos Estados Unidos, ele levou uma Bíblia que ele ganhou da mãe dele. Então ele colocou a mão sobre duas Bíblias. Sobre duas Bíblias. A importância e a visão daquele homem a respeito da palavra de Deus. E às vezes, não, eu tenho o meu celular aqui, eu posso, nada contra você usar o teu celular, porque de repente você está num local e não tem como manusear a sua Bíblia, não tem como levar a sua Bíblia. Mas deixa de ler a Bíblia. Ah, só tenho meu celular e não, para que Bíblia? Nessa época que nós estamos avançando em nível de tecnologia, muitos estão deixando a Bíblia de lado. Estão deixando a Bíblia de lado. Nada contra, até porque às vezes eu busco na Bíblia, no meu celular, alguns textos. Eu busco alguns textos, quando estou lá no hospital, eu busco alguns textos para poder trazer a palavra, embora esteja com a Bíblia. Mas nessa era em que nós estamos vivendo, eu preciso estar pautado, manter assim, estar voltado para a palavra do Senhor e para o Senhor da palavra também, buscando manter a mesma identidade, não perdendo a essência. Não, porque essa igreja aqui, o nome é Batista, mas a essência é outra. A essência é outra, não pode. Tem que ser a mesma identidade e a mesma essência. Então, eu glorifico o nome do Senhor, porque essa igreja não perdeu a sua identidade nesses 54 anos e nem perdeu a sua essência. Nem perdeu a essência. Então eu fico assim, admirado. Às vezes alguns colegas perguntam, e aí, Cláudio, como é que está a igreja? Eu falo, está normal, está bem. Está normal. Como é que está lá o movimento? Movimento em que sentido? Nós estamos cumprindo a palavra, estamos dentro da palavra. Não mudamos nossa identidade. Não mudamos a nossa identidade. Então a igreja do presente é essa igreja que ainda, envolto a essa secularização, ela não muda a sua essência. Embora esses acontecimentos, embora essas novidades que surgem por aí, nós não perdemos a nossa essência. Nos mantemos na palavra. A nossa ideia não é atrair pessoas através de estratégias. A nossa ideia é atrair pessoas pela palavra, porque a própria palavra diz que quem dava o crescimento era o Senhor. O Senhor que dava crescimento à igreja. Não eram os seus líderes da época.
Era o Senhor que dava crescimento. Então a igreja do presente, que são essas igrejas que nós estamos vivendo, ela tem que se manter nessa identidade e na essência, não mudando, para atrair um público. Às vezes nós queremos atrair um público. E quando você quer atrair um público, você encontra dificuldade. Você tem que estar pautado na palavra. Gostou? Gostou. Não gostou? Meu irmão, então você está fora da Bíblia. A Bíblia está falando sobre isso. A Bíblia está orientando deste jeito. Então o que eu tenho que fazer é buscar as orientações dentro da palavra. Agora vamos para a igreja do futuro. Falei que era a igreja do passado, a igreja do presente e a igreja do futuro. É uma incerteza quanto ao homem. A igreja do futuro é uma incerteza quanto ao homem. Se deixarmos por conta dos homens, os homens exterminarão a igreja do Senhor Jesus. Porque a cada dia que passa, as novidades, as estratégias vão surgindo. Daqui um dia vai estar lá na frente, não vai estar mais na frente o nome de igreja. Vai ter um outro nome lá na frente. E vai fugir completamente do contexto e daquilo que nós aprendemos. É uma incerteza, o futuro, a igreja do futuro é uma incerteza quanto ao homem. Porém, o Deus será o mesmo, o Jesus será o mesmo e o Espírito Santo será o mesmo na igreja do futuro. O homem pode mudar, mas Deus não vai mudar, Jesus Cristo não vai mudar e o Espírito Santo de Deus não irá mudar, irmão. Serão os mesmos, e com a mesma palavra. Conheci um pastor que ainda está vivo, conheço, melhor dizendo, um pastor que ainda está vivo, que ele falou que a Bíblia precisa ser contextualizada. Conheço um pastor que falou que a Bíblia precisa ser contextualizada, mudar, trocar toda a Bíblia e colocarmos valores novos dentro da Bíblia e retirarmos daqui algumas coisas que já estão ultrapassadas, segundo ele. Se na igreja do presente já se pensa assim, imagine na igreja do futuro. Imagine na igreja do futuro, e partindo da cabeça de um líder pastoral. Imagine a igreja do futuro. O futuro vai precisar utilizar a fé do passado. O futuro vai precisar utilizar a fé do passado. Hoje fica um pouco assim, não vou dizer difícil, de nós contarmos para os nossos filhos o que Deus fez no passado. Quando Ele abre o Mar Vermelho, quando Ele alimenta o povo no deserto, com carne e traz água, quando Ele abre aquele Mar Vermelho, atravessa o Rio Jordão. Os milagres do passado, hoje em dia quase nós não comentamos. Nós queremos ver um milagre presente, alguma coisa da atualidade. Deus trazendo para cada um de nós algo diferente nos dias atuais. Mas esquecemos das coisas do passado. Então o futuro vai precisar utilizar a fé do passado. Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança por quê? Porque aquele Deus do passado é o Deus do presente e será o Deus do futuro. Então nós precisamos nos pautar e segurar nesses milagres do Senhor. Ah, mas porque Ele tirou Lázaro lá do túmulo, mas isso não acontece hoje em dia. Por que não pode acontecer? Ele continua sendo Deus. E a vontade é dEle. É Ele que toma a iniciativa, segundo a sua vontade e seu querer. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança nesse Deus que não muda. E essa informação nós precisamos repassar para os nossos filhos. Nós precisamos repassar para os adolescentes da igreja, precisamos repassar para os jovens da igreja, para não perdermos a identidade nem a essência, e mostrarmos quem é esse Deus. Não vai adiantar muito eu ficar de joelho aqui meia hora, mas se eu não vivenciar a palavra do Senhor, se eu ficar buscando o Senhor aqui meia hora, mas não vivenciar a palavra, estiver distante da palavra do Senhor, não vai adiantar de nada, irmão.
Mas eu fiquei meia hora orando, pastor. Mas e aí, dentro da palavra? Está sendo obediente lá o seu líder? Está sendo obediente lá na sua igreja? Deus não habita na desobediência. Então, quando nós entramos aqui na igreja do futuro, irmãos, é um problema seríssimo. Aí entramos para o próximo slide, já estamos praticamente encerrando. A santidade do passado e crer nos milagres do passado e presente. Nós precisamos ter a santidade do passado e crer nos milagres do passado e milagres do presente. Os mesmos milagres que o Senhor Jesus fez lá no seu início da era cristã, do seu ministério, nós precisamos crer que Ele possa fazer os mesmos milagres nos dias de hoje, em João capítulo 11, versículo 43 e 44. E tenho dito isto, e clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Eu creio nessa palavra. Se fosse de um livro qualquer, eu poderia dizer, mas como que pode ser? Depois de 3 dias, no 4º dia, vir para fora. Mas foi o Senhor Jesus que realizou esse milagre. E eu creio que Ele pode fazer isso ainda hoje, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós é que pensamos, desculpe o pronome nós, mas nós é que pensamos assim, não tem mais jeito. O médico já deu o laudo, já entregou lá a certidão de óbito, não tem mais jeito. Como que não tem mais jeito? Se o Deus é o mesmo. Se o Deus é o mesmo. Já houve uma ocasião, não estava aqui na mensagem não, mas me veio à mente agora. Alguns irmãos devem lembrar. Uma ocasião que uma pessoa foi considerada como morta, conhecida aqui da igreja, não é do meu tempo, considerada como morta, estava lá deitada com as mãos trançadas aqui no peito, e o pessoal já tratando do sepultamento, quem é da família vai saber. Tem gente da família aqui. E de repente, a pessoa senta na cama, naquela maca, naquela mesa que ela estava, e fala assim, estou com uma fome, me dá comida. Eu não sei quantos ficaram no local. Mas aconteceu com um parente de irmãos aqui desta igreja. Estou com uma fome, já tinha dado como morta a mulher. Estou com uma fome, a mulher sentou e pediu comida, e deram comida, e a mulher sobreviveu mais alguns anos depois daquilo. Sobreviveu, irmãos. Porque o Deus que nós cremos, às vezes nós, homens, não acreditamos no milagre do Senhor. Nós, meros mortais, às vezes não acreditamos. O médico fala assim, não tem mais jeito. Aí você, Deus do céu, e agora? Plano funeral está em dia? Temos que ver. Começamos a nos organizar. Mas não paramos para lembrar que o nosso Deus é um Deus que salva, liberta e cura também. Nós precisamos crer nesse Deus, continuar crendo neste Deus. E se no presente temos essa dificuldade, imagine a nível de futuro. Temos pessoas aqui na igreja também, sem mencionar nomes, que já passaram, irmãos, olha, haja bisturi para cortar esses irmãos. De tanto que esses irmãos já foram cortados. De tanto que esses irmãos já passaram por cirurgia. Irmãos que são dessa igreja, haja bisturi. De tanto que esses irmãos foram cortados. E aparentemente, esses irmãos, aos olhos dos outros, esses irmãos não conseguiriam viver. Não teriam mais condições de sobrevivência. De tanta cirurgia que eles passaram. Mas estão aí. Estão vivos para a honra e glória desse Deus que nós estamos servindo. Então nós precisamos repassar isso que Deus tem feito por cada um de nós. Quantas pessoas, não sei se tem alguém aqui, que falar, o médico falou assim, olha, você, minha senhora, a senhora não tem como engravidar. A senhora não tem como engravidar. E aí você teve seu filho. E o seu filho nasceu. De repente, quantas mães, quantos pais nós temos aqui que o médico fala assim, olha, vai crescer, mas vai crescer com sequelas. E quantos pais tem aqui que os filhos cresceram e cresceram normais? Passaram por algum tipo de dificuldade na infância? Passaram, mas cresceram. Porque é o Deus que faz maravilha, realiza maravilha, é o mesmo Deus, irmãos.
E é nesse Deus que nós precisamos continuar crendo. Mesmo que não estejamos aqui, o futuro é amanhã. Certo? O futuro pode ser amanhã. Mas eu estou falando da igreja de séculos lá na frente. De séculos lá na frente. Se Jesus não voltar antes, é lógico. Nós temos que crer neste Deus, no poder deste Deus. Eu não estou conseguindo, pastor, mas continue firmado com a sua fé no Senhor Jesus, crendo neste Jesus maravilhoso. Qual a conexão do passado com o futuro? Vamos ver aí. Padrão do comportamento. Qual é o padrão? Qual a conexão do passado com o futuro? Padrão de comportamento. Romanos capítulo 12, versículo número 2. E não sejais conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso me acomodar com os padrões deste mundo. Não tem como. Se hoje já está difícil, de repente você fala algo numa mensagem que está sendo transmitida, de repente alguém pode mover uma ação contra a igreja. Não vai mover contra o pastor, vai mover contra a igreja. Alguém pode mover uma ação. Hoje em dia nós estamos vivendo essa situação. Direito de imagens. Tem igrejas que já colocam ali, se você não quer aparecer na imagem, busca um local. Porque às vezes as pessoas querem arrumar um dinheiro e direito de imagem. Estão expondo a minha imagem. Então essa é a igreja que estamos vivendo e no futuro vai piorar. Então quando Paulo fala aqui, fala sobre o comportamento, para que não sejais conformado com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Quando ele fala lá atrás sobre meninos inconstantes, nós temos muitos meninos inconstantes. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre filhos, ele usa duas expressões diferentes para falar sobre filhos, tecnos e ios. O ios, quando Paulo fala para Timóteo, é aquele filho que está, aquele menino que está em aprendizado, e tecnos é aquele que já está perfeito, já está maduro. Então, irmãos, hoje em dia nós precisamos buscar, dentro da palavra do Senhor, aquilo que é perfeito e agradável à vontade do Senhor. Salmo de número 78, versículo número 4. Pastor, hoje é aniversário da igreja, só vem falando sobre esses assuntos. Nós precisamos falar sobre a igreja. Eu estou falando sobre a igreja. Estou louvando e agradecendo a igreja pela igreja que nós temos, que nós congregamos hoje. Estou agradecendo a Deus pela igreja que nós congregamos hoje, que é a igreja do presente. E nossa igreja não perdeu a identidade nem a essência. Valores são passados de geração em geração. Quando nós olhamos aqui algumas dessas situações da igreja do futuro, valores são passados de geração em geração. Salmo 78, versículo número 4. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Os irmãos lembram, pelo texto bíblico, o que aconteceu com Acã? É lógico que hoje em dia, o agir do nosso Deus, a nível de pesar as mãos, não vai ser conforme igual ao da família de Acã. Até pode, porque ele é Deus. Mas quando nós olhamos aqui, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O Senhor Deus sempre mandou para o cativeiro aquele povo que estava em desobediência à sua palavra. E se nós estivermos em desobediência à palavra dele, você não vai para o cativeiro como igreja, mas vai viver num cativeiro. Vai viver num cativeiro. Na igreja do presente. Agora imagine na igreja do futuro. Nos fala também sobre, a nível de igreja do futuro, sobre um legado espiritual. E aí em 2 Timóteo 1,5 fala: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está falando assim, olha só, a mesma fé que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, é a mesma fé que tem que habitar em ti. A mesma fé. Foi lá atrás, passado,
presente e futuro que Timóteo estava iniciando. É o mesmo Deus, irmãos. Então ele vem falando a respeito da memória, da fé não fingida. Não, porque hoje eu vim de paletó, porque vocês sabem, na realidade eu sou pastor. A roupa não faz o pastor. A roupa não faz o pastor. É lógico que você deve se vestir na moda, mas com modos. Com modos. Mas eu não posso olhar e falar assim, é diferente, aquele pastor mudou completamente as suas vestes, mudou completamente a sua maneira de ser. Então, quando fala sobre legado espiritual, nós precisamos passar para os nossos netos, passar para os nossos filhos que ainda são adolescentes, o perigo da igreja no futuro. Que não se aparte nunca da sua boca essa palavra. Que não se aparte nunca. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Mas não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Até porque quando você passar por uma outra pessoa, você pode ser levado para uma delegacia, por passar por uma pessoa que você não é. Por uma pessoa que você não é. Você quer ser uma pessoa e que você não é aquela, não exerce aquela função, você pode até ser levado para uma delegacia por estar mentindo. E a mesma coisa a nível da palavra do Senhor. Sou servo do Senhor, sou servo do Senhor. Está errado, está errado. Pastor, minha vida está errada, mas quero consertar. Conserta a sua vida, minha irmã. Conserta a sua vida, meu irmão. Não permaneça no erro. E nem incentive ninguém a permanecer no erro. Está errada? Está errado. Você sabe que você está errado. Acerta a tua vida. O que está faltando para você acertar a sua vida? Ah, mãe, ó pai, no momento eu não tenho condições de acertar a minha vida. Por quê? O que está faltando? Ajude seu filho, ajude sua filha a acertar a vida. Porque senão, daqui uns dias, hoje em dia nós temos por aí alguns lugares que as pessoas estão andando armadas e falando que são pastores. Pessoas estão andando armadas e dizendo que são pastores. E algumas pessoas estão crendo e até chamando de pastores. Não é pastor. Não é pastor. Já um prenúncio da igreja do futuro. Já um prenúncio da igreja do futuro. Então, que não se aparte jamais a palavra da nossa boca. E que possamos manter a nossa identidade e a nossa essência. Eu agradeço ao Senhor Deus pelos pastores que me antecederam. O pastor que organizou essa igreja, depois o pastor que veio, que tem o nome da nossa embaixada, depois pelo pastor Antônio Carlos, que veio, pastor aí que ficou um certo período aqui. E eu sempre digo para os irmãos, e quero reiterar o que eu já falei por diversas vezes, peguei uma igreja batista e vou entregar uma igreja batista. Não sei quando o Senhor vai me tirar daqui, pode até me tirar hoje, mas estou entregando uma igreja batista. Estou entregando uma igreja batista. Não estou enganando, não quero enganar, não quero ser assim. O Senhor Deus confiou em mim. Confiou em mim. Cláudio, você vai ser um pastor e me colocou numa determinada igreja. E eu não quero perder essa confiança do meu Deus. Não quero perder. Então, irmãos, mantenha a sua identidade e a sua essência. Lógico que algumas pessoas podem migrar de uma denominação para outra, até porque nós temos essa liberdade. Mas se você quer se manter naquela igreja, mantenha a identidade daquela igreja. Não queira desvirtuar, não queira transformar aquela igreja. Não queira transformar. Porque você estará entrando em rebeldia. E nós sabemos plenamente o que ocorre com os rebeldes. Vamos orar, agradecer a Deus e agradecer mais uma vez pela vida de cada um dos nossos visitantes.